É dada a ele, como o apóstolo Paulo diz, né? 2 Coríntios, capítulo 4, exaltado é o nome do Senhor. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe juntamente comigo, aonde o apóstolo Paulo, ele somente fala que o único assunto é Jesus Cristo, exaltado é o nome do Senhor. Jesus é o único assunto do ministério do apóstolo Paulo, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Estou juntamente acompanhado com a minha esposa, juntamente com o meu pastor, com o Marcos Paulo ali juntamente conosco, adorando o Senhor em nome de Jesus. Então a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4 e a partir do versículo 3 vai dizer: mas saindo o nosso evangelho e está encoberto, mas para que os que se perdem está encoberto, mas nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, que mesmo os vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, e a quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode se assentar, batendo palmas e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Para não somente ficar nas minhas palavras, todos aqui conhecem essa passagem, que a qual o apóstolo Paulo, ele era Saulo, ele vivia em meio às trevas, e como o apóstolo Paulo era Saulo, e como eu e você, quando antes entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, nós andávamos aonde? Nas trevas, exaltado é o nome do Senhor. E o único assunto do apóstolo Paulo que vai dizer é Jesus Cristo, porque a Bíblia fala que somos a imagem, semelhança de Deus, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre que o evangelho da qual do século, a qual os incrédulos, a qual encobertos, a qual cegou muitos naquele tempo, mas isso a qual estamos vivendo nesse tempo, no século 21, que infelizmente muitos têm deixado a sua fé de lado. Infelizmente, a qual estamos vivendo no século 21, por causa dessa pandemia, muitos servos de Deus têm a qual deixado o evangelho, não tem seguido o evangelho de acordo que o Senhor tem nos ordenado. Porque a partir do momento que entregamos a vida ao Senhor, temos que ter a total confiança nele. Porque a qual Jesus, ele nos trouxe para a luz, nos tirando das trevas, do pecado, da podridão do mundo e trazendo para a luz. Então a gente, como servo de Deus, temos que fazer a diferença, porque a Bíblia diz que nós temos que confiar no Senhor, e todo aquele que nos fortalece, somente Deus, ele nos fortalece em meio a essa diversidade. E o único assunto do momento é Jesus Cristo, porque a Bíblia vai dizer que Jesus virá sobre as nuvens para arrebatar a sua igreja. E essa igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que estar preparada para a volta do Filho do Homem. A gente como igreja, porque Deus, ele, através de Deus, e ter escolhido Adão, Deus tudo tem um propósito em nossas vidas. Através de Adão veio o pecado, veio a morte, mas teve um que Deus teve compaixão, de a qual enviar o anjo Gabriel sobre a Virgem Maria, e ali o anjo vai se apresentar a Maria. Maria, eis que o Espírito Santo, o Espírito de Deus pousou sobre ti, que há de salvar o meu povo. Então Deus, ele teve um projeto em nossas vidas desde o princípio. E hoje ele nos deu esse direito de adorar ele em espírito, em verdade. Então se você saiu em meio a essa situação, em meio à tribulação, em meio à dificuldade, para estar hoje adorando o Senhor, Deus, ele se agrada disso. Exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo.
E todos vão ver que o apóstolo Paulo ele vai apontar a Jesus Cristo. E esse é o nosso objetivo. Anunciar o evangelho, porque ainda está coberto, tem pessoas que estão nas trevas. E Deus, ele precisa de você para evangelizar, para buscar aquelas vidas a qual estão na escravidão do pecado. Tanto que Deus te escolheu, como ele te fez a imagem e semelhança dele. Você é luz em meio às trevas. Você é luz em meio a essa pandemia. Enquanto os muitos estão com medo, Deus te deu coragem para hoje você estar adorando e bendizendo o nome dele. Se ele merece toda a honra, toda a glória, bate palmas e glorifica a ele. Eu te agradeço, meu pecado.